Está no ar o Jornal da Noite da MBC-TV, edição de sábado, 27 de setembro. Vamos às notícias. A Comissão Política da Frelimo exorta o governo a acelerar a implementação do Plano de Recuperação Econômica, visando restaurar a estabilidade macroeconômica, dinamizar o crescimento e garantir um desenvolvimento inclusivo. A Comissão Política da Frelimo reuniu-se esta sexta-feira na sua 54ª sessão ordinária para analisar, entre outros pontos, a vida política interna do partido, bem como a situação social, política e econômica do país. Falando à imprensa no final da sessão, o porta-voz do partido, Pedro Guilis, anunciou algumas decisões tomadas durante o encontro. Igualmente, a Comissão Política encoraja o Governo a acelerar a implementação do Plano de Recuperação Econômica, que é uma iniciativa que visa restaurar a estabilidade macroeconômica, promover o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento inclusivo, estando atentos também que este plano tem o seu enquadramento no facto de o Governo estar a buscar respostas a fatores, por um lado, internos, mas outros que são de ordem externa e internacional. Na sua 54ª sessão ordinária, a Comissão Política destacou o desempenho do Governo pelo conjunto de reformas em curso, orientadas para a retoma da confiança interna e internacional. E é assim que se explica que esteja de volta o programa Millennium Challenge Corporation. Isso significa um sinal positivo do esforço da diplomacia econômica que tem estado a ser levado a cabo pelo camarada presidente Chapo. A participação do presidente da República, Daniel Chapo, na 80ª sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos da América, também fez parte da agenda dos camaradas. Defendeu a necessidade de uma abordagem multidimensional dos desafios globais como o terrorismo, como os conflitos, os eventos climáticos extremos e ainda o fortalecimento do multilateralismo, bem como a importância do reconhecimento da África como um ator estratégico indispensável na ordem global. A Comissão Política saudou ainda as Forças Armadas de Defesa de Moçambique pela celebração dos 61 anos da sua criação e pelo empenho demonstrado na defesa da pátria. O ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, afirmou que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão a ser capacitadas para desenvolver mecanismos de proteção da soberania nacional no ciberespaço. Muchanga falava à margem das celebrações do 61º aniversário das FADM, assinalado na última quinta-feira em Maputo. Em poucas palavras, diríamos que as nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique são competentes e versáteis na sua atuação. Importa salientar a evolução formativa, doutrinária e tecnológica das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A modernização da instituição reflete-se na constante aposta na formação dos seus quadros, na atualização da doutrina e no investimento em equipamentos modernos. Esta transformação permite às nossas Forças Armadas responderem às novas ameaças. O chefe do Estado lançou este desafio durante a celebração do 61º aniversário das FADM na última quinta-feira, na província de Maputo. Segundo o ministro das Comunicações e Transformação Digital, é natural que com a evolução global surjam novos desafios. O mais importante, frisou, é compreender que proteger a integridade territorial exige criar capacidade para a sua defesa. Não, acho que a questão de fundo é entender que proteger a integridade territorial pressupõe criar capacidade para proteger todas as formas de evasão que pode acontecer num território. Tanto a evasão por via terrestre, marítimo, aéreo, mas também
não são só esses tipos de evasões para os quais as forças de defesa e segurança têm que terem capacidade de proteger. Hoje em dia existe uma forma de evasão que é por via de redes de telecomunicações, de tecnologia de informação e comunicação, forma digital, aquilo que normalmente chamamos de cyber warfare, ou seja, a forma de fazer a guerra cibernética. O governante acrescentou que as FADM estão a avançar no domínio da cibersegurança, sendo exemplo disso a Academia Militar recentemente inaugurada em Nampula, destinada a formar cadetes nesta área. O que queremos ver é as nossas forças de defesa e segurança também desenvolverem forma de proteger a nossa soberania no campo cibernético. Felizmente, as forças de defesa e segurança estão a avançar nessa área. Tem uma academia militar em Nampula, que inaugurou recentemente um laboratório de cibersegurança e inteligência artificial, que é para capacitar os cadetes que estão lá nesta área. No mundo atual, o uso da inteligência artificial como ferramenta de segurança cibernética pelas Forças Armadas é considerado crucial para a defesa da soberania da integridade territorial. O oficial de Direitos Humanos do CDD, André Mulungu, reitera o apelo para que o presidente da República, Daniel Chapo, exonere o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, de forma a fazer valer a célebre frase "fazer diferente para alcançar resultados diferentes". Segundo Mulungu, não é aceitável manter no governo um dirigente sob fortes suspeitas de corrupção. O posicionamento surge em reação às informações que circulam, segundo as quais o CDD teria recebido dinheiro para manchar a imagem do governante, acusação que fez questão de desmentir. O papel do CDD na denúncia da alegada influência do ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, na adjudicação de quase 130 milhões de meticais à empresa Future Technology of Mozambique, pelo Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique, está a ganhar novos contornos. Nos últimos dias, surgiram acusações de que o CDD e o CIP teriam recebido financiamento de figuras interessadas em difamar o ministro e assim forçar o seu afastamento do executivo. À semelhança do CIP, o CDD, através do seu oficial de Direitos Humanos, André Mulungu, prontamente desmentiu as acusações, sugerindo que os que as fazem apresentem provas junto do Ministério Público. Bem, eu acho que são percepções das pessoas e essas pessoas estão no exercício de um direito, né? De um direito, estão em pleno exercício da liberdade de expressão. E nós, como Centro para a Democracia e Direitos Humanos, temos todos os dias para que as pessoas tenham esse direito que é constitucional, de poder dizer tudo aquilo que lhes apetece dizer. Nós, por acaso, temos estado também a acompanhar estas informações de que nós, CDD, teríamos recebido dinheiro de algum político que fez parte do governo passado para atacarmos o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas. Bom, há uma pergunta muito simples que pode ser feita. Se para as pessoas não vê nenhum problema, não vê nenhuma ilegalidade no concurso. A questão central aqui é com um concurso. Que há ilegalidades e que está tudo provado e documentado pelo Tribunal Administrativo. Onde é que entra o ministro aqui? Entra porque há um comunicado do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas que diz que o ministro não sabia de absolutamente nada. André Mulungu revelou à MBC-TV que, segundo as acusações, quem estaria por detrás do suposto financiamento ao CDD seria o antigo titular da pasta, Celso Correia. Uma hipótese que considera contraditória, uma vez que esta organização da sociedade civil tem há meses defendido a responsabilização do ex-governante pelo fracasso do programa Sustenta.
Quem tem provas de que o CDD recebeu algum dinheiro, é só levar essas provas e ir entregar ao Ministério Público. Quem tem as provas, que sabe que nós recebemos algum dinheiro, que eu, André Mulungu, assim, recebi algum dinheiro, ou que o professor Adriano Vunga, ou que os colegas aqui receberam algum dinheiro, essa pessoa, no lugar de falar em público, é só juntar isso aí, ir entregar às instituições, para as instituições atuarem. O jornalista e jurista angolano William Tonet considera que a Frelimo e o MPLA deixaram de ser partidos da esquerda para se converterem em formações de extrema-direita insensíveis às questões sociais. Tonet rebate igualmente a narrativa do presidente da República, Daniel Chapo, sobre o alegado surgimento de forças neocolonialistas interessadas em retirar do poder os partidos libertadores da África Austral, defendendo que, na realidade, estas forças políticas estão a ser confrontadas com a não realização das promessas feitas aos seus povos. Convidado do programa 10 Minutos com a Política desta semana, que rejeitou a narrativa dos presidentes dos dois países sobre a existência de movimentos neocolonialistas com intenções de capturar o Estado e implantar governos fantoches. E continua a haver nas nossas sociedades uma má materialização daquilo que foram as promessas dos libertadores revolucionários, que nós estamos a ver que nunca afinal foram, mas tiveram uma perspectiva de substituir ao colonialismo. Não decidiram bem, querem em Moçambique, querem em Angola, o racismo e o desenvolvimento. E veja, onde é que está a Tudor de Moçambique? Onde é que estão as indústrias que eram da província de Moçambique? Elas transitaram para aquilo que deveria ser depois a República. Acabaram. William Tonet questionou a ausência de projetos concretos implementados por estes partidos, lembrando que nos seus países até as habitações foram herdadas dos colonos. Imaginemos que aqueles que nós mais combatemos para saírem porque estavam a colonizar os nossos países não tivessem deixado cidades. Imaginemos esse cenário. Nós estamos em imóveis deixados pela colonização. Ora, depois queremos neocolonialistas em Angola e em Moçambique. É a mesma retórica que o presidente João Lourenço também tinha vindo dizer, nós temos que nos unir porque há aí uns malandros que querem tirar-nos no poder. Bom, é a mesma coisa. Quando você regride a situação que herdou do colonialismo, você, afinal, não queria combater o colonialismo. Porque você agora é o neocolonial. Queria ter a mesma fileira de criados, queria ter os mesmos carros, as mesmas casas, queria ter dinheiro sem trabalhar. Segundo o jurista, até as leis vigentes em Moçambique e Angola continuam a ser herdadas dos portugueses. Nós não temos leis moçambicanas, nós não temos leis angolanas. Quer dizer, é um sofrimento nós vermos que o direito comparado não é comparado. É um direito totalmente igual àquele que nós dissemos que tínhamos que combater. Durante o programa, William Tonet afirmou que tanto a Frelimo quanto o MPLA podem ser hoje classificados como partidos de extrema-direita, apesar de ainda se apresentarem como forças de esquerda. E as restrições que o uso capião fazia prevalecer no período colonial, a Frelimo e o MPLA fazem-no agora. Então, a Frelimo e o MPLA, nessa sua retórica, é porque eles deixaram de ser partidos políticos. Eles diziam que eram de esquerda. Hoje converteram-se em partidos de extrema-direita, insensíveis
às questões sociais. A própria extrema-direita mundial tem uma preocupação com questões sociais. A saúde, o emprego. Aqui não há isto. William Tonete é jornalista, jurista e professor universitário na Universidade Metropolitana de Angola, além de diretor do jornal angolano Folha 8. O antigo jornalista Moisés Mabunda critica o presidente da República por não enfrentar com maior firmeza a corrupção e o despesismo no seio do governo. Segundo Mabunda, os recentes indícios de corrupção, alegadamente envolvendo o ministro da Agricultura, Mário Roberto Mito Albino, bem como o caso do ministro da Justiça, acusado de ter exigido um arrendamento de uma nova casa protocolar para acolher a sua família numerosa, constituem exemplos claros da falta de compromisso da liderança de Daniel Chapo em travar estes males. O povo que está como é que chama? Na ponta vermelha. É uma pessoa. E esta pessoa tem que ser engajada, tem que estar cometida com o combate à corrupção a sério. Não é acontecerem coisas depois, como agora estamos a ouvir, não faz sentido. A presidência podia ter, neste caso do ministro da Agricultura, ela própria tem um batalhão de ministros na presidência. A fazer o quê? Aqueles podiam ter ido ao Ministério e procurar se informar mais sobre o tal concurso e trazerem as informações que tiverem apurado lá ao Presidente da República. Não foi nada feito. Espera-se que a PGR investigue. Que governação é isso? Não, isso não é governação. Não sei se o novo ciclo, a designação do novo ciclo não será apenas um papel. Efetivamente, o discurso foi exuberante, mas as práticas do dia seguinte, vemos que comprometeu-se a reduzir o tamanho do governo. Não o vimos. Pelo contrário, alargou de uma ou de outra forma. Comprometeu-se muitas coisas, não é? A reduzir as despesas. O que estamos a ver é completamente igual àquilo que víamos no passado. São viagens desnecessárias, são viagens que não... Ele próprio disse, viagens desnecessárias, full stop, já não podem acontecer mais. Mas hoje a gente vê os ministros a fotografarem-se numa conferência que depois de lá não se traz nada, absolutamente nada estruturante. E este despesismo continua. Depois, outras medidas de contenção do custo que podíamos ter, não temos. No concreto nós não estamos a ver. Combate à corrupção. Nunca ouvimos que ele se insurgiu contra... Não é só esta questão como é que chama? Do Ministério da Agricultura, mas temos aquele ministro que foi dizer que esta casa não dá para mim porque tenho muita família. Esta é uma entrevista que o caro telespectador e internauta poderá acompanhar na íntegra hoje no programa Moçambique 50 anos, logo após o Jornal da Noite. Seguimos com outras notícias. A Total Energy deverá levantar formalmente, já na próxima semana, a declaração de força maior que desde abril de 2021 suspendeu o megaprojeto Moçambique LNG na Península de Afuns, em Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo portal especializado em petróleo e gás. Vamos passar essa informação ainda nesta edição do Jornal da Noite. É momento de seguirmos para o intervalo. Voltamos em instantes. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança,
e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Chandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. De volta ao Jornal da Noite, continuamos a olhar as notícias. A Total Energy deverá levantar formalmente, já na próxima semana, a declaração de força maior que desde abril de 2021 suspendeu o megaprojeto Moçambique LNG na Península de Afuns, em Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo portal especializado em petróleo e gás. O portal especializado em Oil and Gas Upstream noticiou na sexta-feira que a Total Energies deverá levantar formalmente, já na próxima semana, a declaração de força maior que desde abril de 2021 suspendeu o megaprojeto Moçambique LNG na Península de Afuns, província de Cabo Delgado. A decisão marca um ponto de viragem para a economia moçambicana, reativando um investimento de 20 mil milhões de dólares, considerado o maior em África, no setor privado, e reposicionando o país como um ator estratégico no mercado global de gás natural liquefeito. O governo de Daniel Chapo estará a preparar-se para formalizar a retoma
após quase 4 anos de suspensão motivada pela instabilidade em Cabo Delgado. O presidente executivo da Total Energies, Patrick Pouyanné, deverá também, por isso, regressar a Maputo nos próximos dias, de acordo com o jornal francês Le Monde. A suspensão foi decretada em 2021, na sequência dos ataques insurgentes em Palma, a poucos quilômetros do estaleiro de Afuns. Desde então, milhares de trabalhadores foram desmobilizados, contratos congelados e o avanço do projeto ficou dependente da estabilização da província. O anúncio de retoma surge agora depois de meses de negociações entre a petrolífera francesa, o governo de Moçambique e financiadores internacionais e assenta nos progressos registrados em matérias de segurança com o apoio das Forças de Defesa Nacionais, da SADC e do Ruanda. O presidente da Associação dos Empresários Europeus em Moçambique alerta que várias empresas europeias estão a reavaliar a sua permanência no país devido à escassez da moeda estrangeira. Cent defende que a solução para a crise passa pelo aumento das exportações e pela atração de investimento direto estrangeiro, propostas que já foram apresentadas às autoridades competentes. Por onde andam as divisas em Moçambique? A escassez de moeda estrangeira no mercado nacional, em particular do rand, dólar norte-americano e o euro, continua a preocupar diversos setores da economia. A crise, que começou a manifestar-se no início do ano passado, tem se agravado nos últimos meses, atingindo tanto o mercado formal como o informal. De pequenos a grandes empresários, as queixas são unânimes. Há dificuldades no acesso às divisas necessárias para importação de bens, pagamento de fornecedores externos e realização de outras operações essenciais. No seio do empresariado europeu em Moçambique, representado pela Eurocam, cresce a preocupação quanto à sustentabilidade das empresas no país. Em entrevista à MBC-TV, o presidente da agremiação, economista Simone Sant, revelou que algumas empresas estão a reavaliar a continuidade das suas operações em território nacional. Nós, como Eurocam, estamos a aprofundar muito o assunto da crise da divisa. Estamos a estudar também, falando com nossas empresas, qual é a sustentabilidade das empresas continuar a operar. A maioria das empresas acreditam que pode continuar a trabalhar no país, mas claramente é um problema. Por isso, Simone Sant sugere o aumento das exportações e a promoção de investimento direto estrangeiro como medidas fundamentais para estabilizar o mercado. Mas eu acho que vamos sair desse momento, sobretudo aumentando o nível de exportação e aumentando o nível de investimento direto estrangeiros, nesse caso europeu, que vai vir aqui no país. Por isso, o meu otimismo continua. Claramente, tem empresas que têm mais dificuldade, sobretudo aquelas empresas que não têm um backup das próprias casa-mãe, que nesse momento está a cobrir o problema pagando fatura para a conta da empresa nacional. Mas isso cria uma dívida que um dia pode ser também sustentável. O responsável afirmou ainda que já apresentou estas e outras propostas às autoridades competentes. E nós já estamos com alguma solução que estamos a partilhar também ao nível do governo, ao nível de instituição que são competentes, porque nós achamos que o setor privado, o sistema bancário e o governo devem dialogar para ter a melhor solução, porque isto é um momento de conjuntura com dificuldades. Mais recentemente, também a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a maior entidade patronal do país, criticou a atuação do Banco de Moçambique, acusando-o de revelar pouca sensibilidade perante as dificuldades enfrentadas pelas empresas. A primeira-dama da República, Guetta Chapo, defendeu ontem em Boane, província de Maputo, o reforço do acesso de adolescentes e jovens aos métodos modernos de contracepção como forma de reduzir as gravidezes precoces,
proteger a saúde das raparigas e assegurar a sua permanência na escola. No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Contracepção, Getachew alertou para os riscos das gravidezes prematuras e sublinhou que o planeamento familiar é um direito fundamental para a promoção da saúde e educação das raparigas. O lema escolhido para as celebrações do presente ano, que é Planeamento Familiar, é um direito humano e fundamental. Chama-nos a atenção para advogarmos ainda mais pela contracepção, particularmente para um maior acesso para os nossos adolescentes e jovens, pois temos a plena consciência de que esta é a melhor forma de contribuirmos para a redução das gravidezes precoces e indesejadas e melhorar ainda mais a saúde e a proteção das nossas e a retenção das nossas raparigas nas escolas. Porque já ouvimos aqui no nosso país meninas com 11, 12, 13 anos que já têm bebês. Estamos a imaginar nossa irmãzinha, nossa filha, nossa neta com 11, 12, 13 anos já passar por uma cirurgia. Quando tiver 18, como é que será? E se começa a ter filho com 14 anos, até os 20 já terá quantos filhos? Quantos? Terá 4 ou 5. E esta menina ou esta rapariga que vai deixar de ir a... Enquanto o homem ou o rapaz está onde? Está a estudar. Não é verdade? Se estiver a fazer 10ª classe ou 12ª, ele vai concluir enquanto a menina está lá a cuidar do seu bebê. Quando o bebê estiver a chorar, ela também chora. O planeamento familiar é bom, previne a gravidez precoce para as nossas raparigas e não só, também para as mulheres. É de praxe, aos sábados, o espaço de opinião de Elísio Macamo. E hoje, o sociólogo aborda sobre a responsabilidade cívica e o direito à razão. Boa noite, estimados telespectadores. Nós vivemos um tempo de forte polarização política, em que cada palavra dita por uma figura pública se transforma em munição para um dos lados da disputa. Nesse ambiente, as frases deixam de ser interpretadas pelo que significam e passam a ser usadas pelo que confirmam. Se reforçam a imagem de competência ou, pelo contrário, de ridículo. São tempos tenebrosos de recusa de responsabilidade cívica. E foi o que aconteceu há dias quando o presidente da República afirmou que Moçambique é o único país no mundo onde, sentado no mesmo lugar, um turista pode ver os 2 maiores mamíferos, isto é, o elefante num lado e a baleia no outro. Desde então, as redes sociais foram inundadas de memes, todos eles ridicularizando a frase como se ele tivesse dito que baleias e elefantes convivem no Parque Nacional de Maputo. Não foi o que ele disse, nem foi o que ele quis dizer. E basta um mínimo de esforço interpretativo para perceber o que o presidente quis dizer. O parque fica perto do mar e permite, no mesmo lugar, observar tanto elefantes como baleias. E é de facto um feito notável da geografia e biodiversidade nacionais que até nos devia orgulhar, ainda que o mérito não seja nosso, mas sim da própria natureza. Mas o problema não está na frase, está na escolha coletiva de interpretar essa frase da pior maneira possível. E esse é um caso exemplar, para mim, de como a polarização nos impede de praticar o chamado princípio de caridade, que consiste em interpretar o argumento do outro na sua melhor versão, antes de o criticar.
Qualquer de nós sabe que nenhum adulto, em pleno gozo das suas faculdades mentais, ia contemplar a ideia de que um elefante e uma baleia possam estar sentados lado a lado. A polarização ergue dois obstáculos quase intransponíveis a essa caridade. O primeiro é a atribuição de más intenções a quem fala ou escreve. Ao invés de discutir a ideia, presume-se logo que quem fala o faz por ignorância, por má fé ou por manipulação. E o segundo obstáculo é a pressão identitária. Em debates polarizados não se trata apenas de ideias, mas de afirmar de que lado se está. E assim, aceitar a versão mais forte do argumento adversário pode soar como uma traição ao próprio grupo. Nós temos que insistir na pior versão para mostrarmos não só que o nosso interlocutor não sabe do que fala, mas também que nós pertencemos ao lado dos bons e dos corretos. Eu chamo isto de ausência de responsabilidade cívica. Uma esfera pública saudável não vive da obrigação de concordar, mas da disposição de compreender. A responsabilidade cívica implica precisamente o esforço de respeitar o direito à razão, isto é, a obrigação que cada um de nós tem de só trazer ao debate coisas que realmente façam sentido, ainda que na base do nosso próprio juízo, claro. O direito de ter razão não existe. Ninguém tem garantido por decreto que as suas opiniões são corretas, nem mesmo que só as suas opiniões sejam as mais corretas. O que existe e que constitui a base da responsabilidade cívica, e repito, é o direito à razão. Isto é, o direito de que as nossas palavras sejam lidas e discutidas à luz do melhor sentido que possam ter. Quando a esfera pública se organiza em torno da ridicularização, nós negamos esse direito e perdemos todos porque deixamos de discutir ideias e passamos a disputar caricaturas. E o resultado é uma política sem argumentos, onde a inteligência dá lugar ao sarcasmo e onde o erro ou o mal-entendido vale mais do que a própria verdade. Ninguém é obrigado a concordar com o presidente, mas todos deveríamos ser obrigados, pela ética do debate público e pela responsabilidade cívica, a reconhecer que, no mínimo, a sua frase tem um sentido plausível. E só a partir daí se pode discordar com substância. Esse é o verdadeiro exercício de cidadania. Portanto, não garantir a ninguém o direito de ter razão, mas respeitar a todos o direito à razão. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. A rubrica Opinião de Elísio Macamo encerra esta edição do Jornal da Noite. Continue ligado à MBC TV e acompanhe a seguir o programa Moçambique 50 anos. Boa noite.